Então vamos falar então sobre o que está acontecendo lá na China, tá? Para quem está desde o início com esse problema todo, desde setembro, os vendedores estavam sofrendo primeiro com a alta demanda, que hoje ainda se mantém, hoje em novembro ainda se mantém, ok? Tem muita gente ainda pedindo, e fábricas produzindo menos, tá? Além da fiscalização que foi muito forte lá no início de setembro e também durante o mês de outubro, vários vendedores pararam de atender, inclusive. Tá? E agora em novembro estão voltando. Por exemplo, Wang e Zhu estão voltando já, voltaram inclusive. Porém, além da demanda que continua nesse momento, em novembro, a fiscalização não se fala muito, mas surgiu dois novos fatores que naquela época não tinham. Primeiro, quer dizer, não tinham ou não eram tão grandes como estão acontecendo agora. Primeiro é a pandemia, que a pandemia do Covid ainda persiste, né? Para quem acompanha noticiários sobre isso, tá vendo que o número de casos aqui no Brasil está aumentando, testagens positivas lá na Europa já estava aumentando já há algum tempo, ok? Graças a Deus, a grande maioria das pessoas hoje está vacinada, então por mais que se aumente os testes positivos, o número de mortes não é aquela coisa que nós vivemos há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Por favor, tá? Vamos nessa. Mas na China, os caras têm uma política de tolerância zero para aumento de casos de Covid. O que acontece? Quando começa a aumentar casos, não precisa ser muita coisa, não precisa ser 100 casos, 10, 15 casos, os caras já fecham a cidade inteira. E não interessa se é uma cidade, um grande centro econômico, se é uma cidade pequena, se é uma cidade com milhões de habitantes, se é uma cidade com centenas de habitantes. Eles fecham tudo mesmo, tá? E diferente daqui, que é uma zona que nego pede pra ser ficado em casa e nego fica com a raba na rua andando que nem um vagabundo, lá na China não, tu não ficar em casa tu tá fudido. Então o que acontece? Todo mundo para mesmo. Então nesse momento lá tem muitas regiões completamente paralisadas em lockdown, algumas semi-paralisadas, o que dificulta muito, ok? E já tem alguns vendedores pedindo entre 7 a 10 dias para dar uma normalizada nisso. Então temos um novo capítulo nessa série de apurrinhações que nós temos desde setembro. E para piorar, o AliExpress agora não é uma fiscalização de polícia nas fábricas, é uma fiscalização interna do site do AliExpress. Está novamente em cima dos vendedores de camisa, que todo mundo sabe que é proibida a venda lá, por isso inclusive que não tem camisas anunciadas, né? São parafusos, luzinhas, cordões de sapato, essas coisas todas. E o AliExpress começou aí em cima dessas lojas, começou a fechar lojas, fechar links, não despachar mercadoria, devolver mercadoria para a origem, e então temos mais esse problema para acontecer. Então temos demanda ainda, não temos tantas fiscalizações, temos o sério problema da pandemia, da Covid, de lockdown, de paralisações por conta disso em várias regiões, muitas regiões mesmo, ok? E para piorar, AliExpress fechando lojas porque eles estão em cima desse tipo de coisa, tá?